Era uma manhã radiante no Rio de Janeiro, com o sol escaldante banhando as ruas de Copacabana e o barulho das ondas misturando-se ao caos alegre da cidade. No coração de uma favela, num campinho de terra batida, Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, orientava um grupo de crianças descalças. Aos 55 anos, ele ainda tinha o porte atlético de quem correra incansavelmente pelos gramados, mas agora seu palco era outro. O centro comunitário que fundara para dar esperança aos meninos e meninas das comunidades. Com uma bola velha nas mãos, ele gritava instruções, ria com as cambalhotas desajeitadas dos pequenos e enxugava o suor do rosto com uma toalha surrada. Força na perna, Gabriel. Chuta como se fosse a final da Copa, dizia, enquanto os olhos brilhavam com a mesma paixão de quando levantara o troféu em 2002. O centro, chamado Gol de Esperança, era seu orgulho, um lugar onde meninos como ele, que crescera na pobreza de Jardim Irene, em São Paulo, podiam sonhar além das vielas. Ana, sua irmã mais velha, uma mulher de pele morena e temperamento firme, organizava tudo nos bastidores, desde as doações até os horários das aulas de reforço. Marcos, não deixa essas crianças te enrolarem. Temos reunião com os patrocinadores hoje, gritou ela da porta do escritório, segurando uma prancheta cheia de papéis. Cafu apenas acenou, com um sorriso maroto, e voltou a chutar a bola com os garotos. Foi então que um silêncio estranho cortou o ar. Um homem de batina preta, com uma maleta de couro gasta, apareceu na entrada do campinho. Ele caminhava com uma calma que parecia deslocada no meio do barulho infantil. As crianças pararam, curiosas, e até Ana, sempre desconfiada, franziu a testa. Bom dia, disse o homem, com uma voz grave mas serena. Sou o padre Antônio, vindo do Vaticano. Tenho uma mensagem para Marcos Evangelista. Cafu, limpando as mãos na bermuda, aproximou-se intrigado. Do Vaticano? Perguntou, quase rindo, como se fosse uma piada. Mas o olhar sério do padre, combinado com o pequeno distintivo dourado em sua lapela, com o brasão das chaves de São Pedro, fez seu coração acelerar. O Santo Padre, Papa Francisco, escreveu-lhe uma carta, disse Antônio, tirando da maleta um envelope branco selado com cera vermelha. Ele me pediu para entregá-la pessoalmente. Foi escrita dias antes de sua partida. A palavra partida caiu como um trovão. Cafu sentiu o chão tremer sob seus pés. A notícia da morte do Papa Francisco já ecoava pelo mundo, com imagens de multidões chorando na Praça São Pedro, aparecendo nos telões da cidade. Mas por que o Papa, um homem que guiava bilhões, escreveria para ele, um ex-jogador de futebol? Ana, que se aproximara, cruzou os braços. O que o Vaticano quer com meu irmão? Perguntou, o tom afiado. O padre Antônio apenas sorriu, com uma paciência que desarmava. É uma mensagem do Santo Padre. Ele pediu que fosse lida em oração. Sem dizer mais, entregou o envelope a Cafu e com um leve aceno virou-se para ir embora, deixando um silêncio pesado no ar. As crianças, sem entender, voltaram a correr atrás da bola, mas Cafu ficou parado, o envelope queimando em suas mãos. Ele caminhou lentamente até o escritório, com Ana logo atrás. Marcos, abre isso logo. Não gosto de mistérios, disse ela, fechando a porta. Sentado numa cadeira de plástico, sob a luz fraca de uma lâmpada, Cafu quebrou o selo de cera com cuidado, como se temesse profaná-lo. Dentro havia uma folha de papel artesanal, com a caligrafia trêmula do Papa enchendo a página. As palavras, escritas em tinta azul profunda, pareciam pulsar com vida própria. Marcos, meu filho em Cristo, escrevo com o coração apertado, mas em paz. O mundo está perdido, mas Deus escolheu você, um guerreiro dos campos, para ser a tocha que ilumina. Uma tempestade de luz começará no Brasil, e você acenderá a chama. Ouça a voz dos pequenos, pois através deles Deus mostrará o caminho. Quando a hora chegar, você saberá. Reze por mim, como rezo por você. Francisco. Cafu leu em voz alta, a voz falhando. Ana, de pé ao seu lado, segurou o braço dele. Marcos, isso é sério. O Papa não escreve para qualquer um. Mas havia mais. Uma segunda folha, amarelada e frágil, caiu do envelope. A caligrafia era diferente, mais firme, e no final, uma assinatura que fez Cafu prender a respiração. João Paulo II. Quando o pastor de Roma fechar os olhos, a escuridão cobrirá 7 dias, não para destruir, mas para despertar. A luz virá dos humildes. Coragem, pois a fé é a chama que nunca se apaga, dizia o texto. Cafu sentiu um arrepio. Ele não era um teólogo, não era um padre,
Apenas um homem que crescera chutando bola em ruas de terra, guiado pela fé simples que a mãe lhe ensinara. Por que eu? Murmurou, olhando para Ana. Ela, sempre prática, respondeu. Não sei, mas você precisa falar com alguém que entenda. Liga para o Roberto. Roberto, seu amigo de longa data e ex-companheiro de seleção, chegou em menos de 1 hora, com sua risada estrondosa enchendo o escritório. Cafu, o Papa te escreveu? Isso é maior que a Copa do Mundo. Mas o que você vai fazer? Virar santo? Brincou. Mas ao ver o rosto sério do amigo, calou-se. Não sei, Roberto. É como se Deus tivesse me dado um passe, mas não sei onde é o gol, confessou Cafu, mostrando a carta. Roberto leu, coçando a barba. Isso é grande, irmão, mas você precisa entender o que ele quer. Talvez seja algo para ajudar as crianças como você já faz. A ideia acalmou Cafu por um momento, mas as palavras do Papa, a voz dos pequenos, ecoavam em sua mente. Ele pensou nas crianças do centro, nos rostos sujos de terra, nos olhos cheios de sonhos. Será que a resposta estava ali? Naquela tarde, enquanto voltava ao campinho, algo chamou sua atenção. Um menino magricela de uns 10 anos estava sentado num canto, cantando uma música que fez Cafu parar. Era Ave Maria Puríssima, uma canção que sua mãe cantava na igreja quando ele era pequeno. O garoto, com uma voz cristalina que parecia não combinar com seu corpo franzino, cantava com os olhos fechados, como se estivesse em outro mundo. Cafu aproximou-se, agachando ao lado dele. Ei, pequeno, quem te ensinou essa música? Perguntou. A voz suave. O menino abriu os olhos, grandes e brilhantes, e sorriu. Foi um homem brilhante no meu sonho. Ele disse para eu cantar para o senhor, seu Cafu. Disse que o senhor tem uma carta importante. Cafu sentiu o coração disparar. Como é seu nome? Perguntou, tentando manter a calma. João, respondeu o menino, limpando o nariz com a manga da camiseta rasgada. Eu vendo bala na praia, mas venho aqui para jogar bola. Cafu olhou para o garoto, tentando processar o que ouvia. João continuou. O homem brilhante estava de branco, com uma luz que não doía nos olhos. Ele disse que o senhor ia entender. Ana, que observava de longe, aproximou-se. Marcos, esse menino está falando do quê? Que história é essa de homem brilhante? Cafu não respondeu. Ele deu a João um par de chuteiras velhas do estoque do centro e pediu que ele cantasse de novo. Quando João começou, as outras crianças pararam de jogar, hipnotizadas. A voz do menino parecia atravessar o barulho da favela, trazendo uma paz que Cafu não sentia há anos. Ele pensou na carta, nas palavras do Papa, e um frio subiu por sua espinha. Será que João era um dos pequenos mencionados? Naquela noite, Cafu não conseguiu dormir. Ele ficou na varanda de sua casa simples em Jacarepaguá, olhando o envelope branco sobre a mesa. Ana, que insistira em ficar com ele, trouxe um café. Marcos, você tá com cara de quem viu fantasma. Fala comigo, disse ela, sentando-se ao lado. É a carta, Ana. É como se o Papa tivesse me dado uma missão, mas eu não sei por onde começar. E esse menino, João, ele sabe da carta. Como? Ana suspirou. Você sempre foi de acreditar em sinais. Se esse garoto é parte disso, então começa por ele. Mas cuidado, Marcos. Isso pode ser maior do que a gente imagina. No dia seguinte, Cafu procurou o padre Pedro, um velho sacerdote que o batizara em São Paulo e que agora vivia numa paróquia humilde no Rio. Pedro, com seus cabelos brancos e um sorriso que parecia abraçar o mundo, ouviu a história com atenção. Marcos, o Papa Francisco era um homem de visões. Ele me disse, anos atrás, que Deus escolheria um brasileiro, um guerreiro dos campos, para levar sua mensagem. Acho que é você. Cafu balançou a cabeça, incrédulo. Padre, eu sou só um jogador aposentado. Não sou santo, não sou nada. Pedro riu, batendo no ombro dele. Deus não escolhe os perfeitos, meu filho. Ele escolhe os que têm coração. E o seu sempre foi grande. O padre sugeriu que Cafu organizasse uma oração no centro, para buscar clareza. Reúna as crianças, os voluntários, a comunidade. Deixe Deus falar. Cafu seguiu o conselho. 2 dias depois, o campinho do centro foi transformado num espaço de oração. Mesas foram cobertas com toalhas brancas, velas foram acesas e uma cruz de madeira foi colocada ao centro. Ana coordenou tudo, enquanto Roberto ajudava a chamar os moradores da favela. João, com uma camiseta limpa que Ana arrumara, foi convidado a cantar. Quando ele começou, com Ave Maria Puríssima, o silêncio tomou conta. As crianças, os voluntários, até os curiosos que passavam na rua pararam para ouvir. Cafu, de pé ao lado da cruz, segurava a carta com força, como se ela pudesse escapar. Então algo extraordinário aconteceu.
Quando João chegou ao refrão, as velas, que mal tremulavam, começaram a brilhar com uma intensidade estranha, como se alimentadas por uma força invisível. Não havia vento, mas as chamas dançavam. Uma mulher na multidão gritou: "É um milagre!" As crianças apontavam, maravilhadas. E Ana, que nunca acreditava em essas coisas, segurou o braço de Roberto, os olhos arregalados. Cafu sentiu um calor no peito, como se o Espírito Santo estivesse ali tocando cada um. Quando João terminou, ele correu até Cafu, sorrindo. "O homem brilhante está feliz, seu Cafu. Ele disse que o senhor está no caminho certo." A multidão explodiu em aplausos, mas Cafu não ouvia. Ele olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam sobre a favela, e murmurou: "Senhor, se é tua vontade, me guia." Naquela noite, de volta à varanda, ele abriu a carta novamente, buscando pistas. As palavras do Papa, uma tempestade de luz, pareciam vivas, pulsando com urgência. Ele pensou em João, na voz do menino, na luz das velas. Algo estava começando, algo maior que ele, maior que o futebol, maior que qualquer coisa que já enfrentara. Ana, sentada ao lado, rompeu o silêncio. "Marcos, você está decidido, né? Vai seguir essa carta." Ele assentiu, os olhos fixos no horizonte. "Não sei para onde isso vai, Ana, mas não posso ignorar. É como se Deus tivesse me chamado para o jogo da minha vida." No dia seguinte, ele voltou ao centro com uma energia nova. João estava lá, chutando bola com os outros meninos. Cafu chamou-o para conversar. "João, você já sonhou com um homem brilhante de novo?" O menino balançou a cabeça. "Não, mas ele disse que o senhor vai saber o que fazer. Só precisa ouvir os pequenos, como eu." Cafu sorriu, bagunçando o cabelo do garoto. Ele decidiu que o próximo passo seria maior. Uma grande oração comunitária, não só para o centro, mas para toda a favela. Ele queria reunir as famílias, os trabalhadores, os excluídos e pedir a Deus uma direção. Ana, apesar de preocupada com a logística, abraçou a ideia. "Se é para fazer, vamos fazer direito, Marcos. Mas prepare-se. Isso vai chamar atenção." Roberto, sempre otimista, riu. "Atenção? Cafu, você é o capitão. O mundo já te conhece. Agora vai conhecer o Cafu de Deus." A preparação para o evento começou. Cafu passou dias mobilizando voluntários, falando com líderes comunitários e até enfrentando olhares desconfiados de alguns que achavam que ele tinha enlouquecido. Mas ele não se abalava. Cada vez que pensava em desistir, lembrava da voz de João, da carta, do peso daquelas palavras escritas por um papa que via algo nele que ele mesmo não enxergava. Na véspera da oração, ele foi à paróquia do Padre Pedro levando a carta. "Padre, o senhor acha que estou louco?" perguntou, meio brincando, meio sério. Pedro, segurando um terço, olhou nos olhos. "Marcos, loucura é ignorar quando Deus chama. Você foi escolhido porque seu coração é humilde, porque você nunca esqueceu de onde veio. Confie." Aquelas palavras ficaram com Cafu. Ele voltou para casa, ajoelhou-se no pequeno oratório que a mãe construíra anos atrás, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma vela sempre acesa. "Senhor, eu não entendo, mas estou aqui. Fala comigo." Rezou, a carta pressionada contra o peito. Naquela noite, ele sonhou com João. O menino estava num campo verde, como um gramado de estádio, mas sem linhas ou traves. Ele segurava uma tocha acesa, e ao fundo uma luz ofuscante se aproximava. "Corre, seu Cafu. Corre como na Copa!" gritava João, rindo. Cafu tentou correr, mas seus pés pareciam presos. Ele acordou suando, com o coração disparado, a carta ainda na mão. O dia da grande oração chegou. O campinho do centro estava irreconhecível, decorado com flores, velas e faixas com versículos bíblicos. Centenas de pessoas lotavam o espaço, desde avós com terços nas mãos até jovens com camisetas de times de futebol. Ana coordenava a entrada, enquanto Roberto ajudava a instalar um sistema de som simples. O Padre Pedro abriu a cerimônia com uma bênção, sua voz ecoando: "Hoje, estamos aqui porque Deus falou. E ele escolheu um de nós, um homem simples, para ser sua tocha." Todos os olhos se voltaram para Cafu, que pela primeira vez sentiu o peso de tantos olhares. Ele não era de falar em público, preferia o silêncio das ações, mas subiu ao pequeno palco improvisado. "Eu não sei por que o Papa me escreveu", começou, a voz rouca. "Mas sei que Deus fala através dos pequenos, como essas crianças aqui. Vamos rezar juntos, pedir que ele nos mostre o caminho." João foi chamado para cantar. O menino, com uma coragem que parecia maior que seu corpo, pegou o microfone. Quando Ave Maria Puríssima ecoou, o silêncio era tão profundo que até o barulho da favela parecia ter parado.
As velas, alinhadas ao redor do campinho, começaram a tremular, mesmo sem vento. De repente, uma rajada suave passou, como um sopro, e as chamas cresceram, brilhando com uma luz que não explicava. A multidão murmurou. Alguns se benzeram, outros choraram. Ana, que gravava com o celular, deixou o aparelho cair, os olhos marejados. Roberto, ao lado de Cafu, sussurrou: "É ele, irmão. Deus está aqui." Quando João terminou, ele correu até Cafu, abraçando-o. "O homem brilhante está orgulhoso, seu Cafu. Ele disse que a tocha está acesa." A multidão aplaudiu, mas Cafu não ouviu. Ele olhou para o céu, onde a lua cheia parecia maior que nunca, e sentiu uma certeza crescer dentro dele. A carta não era apenas um papel, era um chamado. E ele, Marcos Evangelista, o capitão, estava pronto para correr. Após a oração no campinho, a vida de Cafu virou de cabeça para baixo. A carta do Papa Francisco, que ele guardava como um tesouro numa caixa de madeira em sua casa, não era mais apenas um mistério pessoal. Era um chamado que ecoava pelas vielas do Rio de Janeiro. A notícia da carta se espalhou como fogo em mato seco, primeiro entre os moradores da favela, depois nos bares de Copacabana, até chegar aos jornais sensacionalistas. Cafu, o escolhido do Papa, gritava as manchetes. Alguns o viam como um herói, outros como um louco que abandonara a glória do futebol por uma fantasia religiosa. Mas Cafu não ligava para as críticas. Algo dentro dele, uma chama que não explicava, o impulsionava a seguir em frente. Ele não era mais apenas o capitão da seleção. Era um homem com uma missão que mal compreendia, mas que sentia com cada fibra do corpo. A voz de João, o menino de 10 anos que cantava como anjo, e as palavras do Papa, uma tempestade de luz, o perseguiam dia e noite. Ele precisava de respostas, e decidiu que elas não estavam no Rio, com suas praias lotadas e câmeras famintas por fofoca. Estavam em outro lugar, mais profundo, mais simples. Jardim Irene, a favela de São Paulo onde crescera, onde aprendera a chutar bola com os pés descalços e a rezar com o coração aberto. "Ana, eu preciso voltar para casa", disse ele numa manhã, enquanto tomava um café na cozinha de sua casa em Jacarepaguá. Ana, com os cabelos presos num coque e uma xícara fumegante na mão, franziu a testa. "Marcos, você tá diferente desde essa carta. Tá carregando o mundo nas costas. O que você acha que vai encontrar lá?" Cafu olhou para o horizonte onde o Morro Dois Irmãos se erguia contra o céu azul. "Não sei, Ana, mas sinto que é lá que vou entender." Ela suspirou, mas sabia que não podia detê-lo. "Então eu vou com você. Não te deixo sozinho nessa." Roberto, o amigo inseparável, também insistiu em ir. "Cafu, se é para correr atrás de Deus, eu corro com você", brincou, batendo no peito. E João, que agora era praticamente parte da família, implorou para acompanhá-los. "Seu Cafu, eu quero ver o que vai acontecer. É como uma aventura com Jesus", disse o menino, os olhos brilhando. Ana riu apesar da tensão e cedeu. Até o padre Pedro, com sua calma de quem já vira muitos milagres, decidiu juntar-se à comitiva. "Marcos, Deus fala nos lugares onde a alma nasceu. Vamos juntos", disse, segurando seu velho terço. A viagem de carro até São Paulo foi uma mistura de nostalgia e expectativa. Cafu, ao volante, olhava as estradas que cortavam o interior, lembrando das vezes que voltava para casa depois de jogos, com o coração cheio de saudade. João, no banco de trás, cantava músicas da igreja, enquanto Ana e Roberto discutiam sobre como proteger Cafu da mídia, que começava a cercá-lo. "Eles vão dizer que você tá louco, Marcos. Precisa estar pronto", alertou Ana. Cafu apenas assentiu, os olhos fixos na estrada. Ao chegarem em Jardim Irene, o ar quente e o cheiro de feijão cozinhando nas panelas das casas de alvenaria trouxeram Cafu de volta à infância. A favela, com suas ruas tortuosas e crianças correndo atrás de pipas, parecia intocada pelo tempo. Os vizinhos reconheceram Cafu imediatamente, saindo às portas para abraçá-lo. "Marcos, o nosso campeão!" gritava uma avó, enquanto meninos pediam para ele chutar uma bola de meia. Mas Cafu não estava ali para ser herói. Algo o puxava para a igrejinha no fim da rua, um templo humilde de paredes descascadas, com um sino torto que tocava nas missas de domingo. Ele entrou sozinho, deixando Ana, Roberto, João e o padre Pedro do lado de fora. O silêncio lá dentro era pesado, quebrado apenas pelo ranger dos bancos de madeira e pelo zumbido de um ventilador velho. Cafu ajoelhou-se diante do altar, onde uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena e desgastada, parecia observá-lo. Ele tirou a carta do bolso, segurando-a com as mãos calejadas. "Senhor, eu não sei o que queres de mim. Sou só um homem que jogava bola."
Me mostra o caminho, rezou, a voz tremendo. Então, ouviu passos leves atrás de si. Ao virar, viu uma mulher idosa, de pele enrugada como papel amassado e olhos que pareciam enxergar além do mundo. Ela usava um vestido simples e segurava um livro velho, com capa de couro rachada. Marcos, eu sabia que você viria, disse ela, com uma voz que misturava firmeza e ternura. Cafu levantou-se, confuso. Quem é a senhora? Como sabe meu nome? A mulher sorriu, um sorriso que trazia paz. Me chamo Dona Rosa. Sou guardiã de algo que o Papa quis que você encontrasse. Ela entregou o livro, que parecia pesar mais do que deveria. Esta é a Diário de Santa Teresa de Ávila, guardado nesta igreja por gerações. Dentro, há uma mensagem para a tocha do Brasil. Cafu abriu o livro com cuidado, as páginas amareladas exalando um leve cheiro de mofo. Numa delas, marcada com uma fita vermelha, encontrou um texto escrito à mão. A tocha virá da terra da alegria e da dor. Ele correrá, não por troféus, mas para levar a luz. Quando os pequenos cantarem, os céus se abrirão. Cafu sentiu um frio na espinha. Dona Rosa continuou. O Papa Francisco orou por você, Marcos. Ele viu em você um coração humilde, capaz de acender o que o mundo esqueceu. Antes que Cafu pudesse perguntar mais, Dona Rosa apontou para a porta. Procure o menino. A voz dele te guiará. Ele saiu da igreja com o coração acelerado. O diário debaixo do braço. Do lado de fora, Ana, Roberto e o padre Pedro conversavam, mas algo chamou sua atenção. João estava lá, sentado num banco de pedra, cercado por outras crianças da favela. Ninguém sabia como ele chegara tão rápido de um canto ao outro. Ana, surpresa, exclamou: Marcos, como esse menino tá aqui? Ele estava com a gente agora há pouco. João sorriu, como se soubesse de um segredo. O homem brilhante disse para eu vir, seu Cafu. Disse que o senhor precisava da minha música. Cafu, lembrando das palavras de Dona Rosa, ajoelhou-se diante do menino. João, que música é essa? A mesma de antes? João assentiu, e sem esperar começou a cantar Ave Maria Puríssima. Sua voz, clara como um rio, encheu o ar. As crianças da favela, como se obedecessem a um chamado invisível, juntaram-se a ele. Os adultos que observavam das janelas deixaram suas tarefas e se aproximaram. Em minutos, a praça em frente à igreja estava cheia. Cafu sentiu o tempo parar. Então, algo extraordinário aconteceu. O céu, que estava claro, cobriu-se de nuvens escuras e um vento frio varreu a favela. O sino da igreja, que não era tocado há dias, começou a soar sozinho, um som grave que ecoava nas entranhas da terra. A multidão se olhou, alguns com medo, outros com reverência. O padre Pedro, com lágrimas nos olhos, murmurou: Marcos, é um sinal. Deus está aqui. Ana, segurando a mão de Roberto, não conseguia falar. João, alheio ao tumulto, continuou cantando, e quando terminou, levantou os braços ao céu. Nesse instante, um raio de luz dourada cortou as nuvens, iluminando a praça como se o sol tivesse decidido nascer no meio da tarde. As crianças gritaram de alegria, e os adultos caíram de joelhos. Cafu, com o diário nas mãos, sentiu uma presença envolvente. Ele fechou os olhos e por um momento viu o Papa Francisco, de túnica branca, sorrindo. A semente está em você, Marcos. Plante-a com humildade, disse a figura, antes de sumir. Quando abriu os olhos, a luz havia desaparecido, e o céu estava limpo novamente. João, com um sorriso, disse: O homem brilhante está contente, seu Cafu. Ele disse que o Senhor começou. Naquela noite, Cafu convocou uma vigília na igreja de Jardim Irene. A notícia do ocorrido na praça se espalhou, e centenas de pessoas, de favelas vizinhas, chegaram com velas e terços. Uma jornalista de São Paulo, chamada Clara, apareceu com uma câmera, atraída pelos rumores da carta do Papa. Senhor Cafu, é verdade que o Papa te deu uma missão? Perguntou, apontando um gravador. Cafu, que nunca buscara holofotes, respondeu com simplicidade: Não sei se é uma missão. Só sei que Deus está falando, e eu quero ouvir. A vigília foi inesquecível. João cantou novamente, e as crianças da favela, lideradas por ele, levaram flores ao altar. O padre Pedro pregou sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o momento mais marcante veio no final, quando Cafu, impulsionado por algo maior, decidiu ler um trecho da carta em voz alta. As velas do altar brilharam com uma intensidade impossível, como tochas. Clara, que filmava, deixou a câmera cair, e a multidão começou a orar espontaneamente.
alguns chorando, outros cantando. Roberto, ajoelhado, sussurrou: Marcos, isso é o despertar que o Papa falou. No dia seguinte, a história da vigília virou notícia nacional. Jornais falavam de um milagre em São Paulo. E Clara publicou um artigo que viralizou, intitulado O Capitão que Ouviu os Céus. Mas Cafu não queria fama. Ele pensava em João, no Papa, nas palavras que queimavam sua alma. A hora está próxima. De volta ao Rio, ele enfrentou um novo desafio. A mídia o perseguia, e alguns fãs, decepcionados, o acusavam de abandonar o futebol. Cafu tá louco, trocou a bola por reza, diziam nas redes sociais. Até patrocinadores do centro comunitário começaram a questionar suas ações. Ana, sempre a voz da razão, sentou com ele numa noite. Marcos, isso tá ficando grande. A gente precisa de um plano, ou vão te destruir. Cafu, segurando o diário de Santa Teresa, respondeu: Ana, eu não escolhi isso. Mas não posso parar. É maior que eu. Ele decidiu transformar as críticas em ação. Com a ajuda de Ana e Roberto, organizou mutirões de caridade, distribuindo comida, roupas e material escolar nas favelas do Rio. João, agora um voluntário oficial do centro, acompanhava Cafu cantando em cada evento. Sua voz atraía multidões e sua história, um menino de rua que sonhava com um homem brilhante, inspirava até os mais céticos. O padre Pedro, que se tornara um conselheiro espiritual, sugeriu algo maior. Marcos, a carta não é só para você. É para o mundo. Leve-a adiante, como uma corrida de revezamento. Cafu pensou na ideia por dias, até que uma noite, enquanto lia o diário de Santa Teresa, encontrou outra anotação, escrita numa caligrafia que reconheceu como do Papa Francisco. Marcos, o mundo não precisa de mais campeões, precisa de servos. Quando duvidar, olhe para os pequenos. As lágrimas vieram, mas com elas uma certeza. Ele sabia o que fazer. Cafu anunciou uma peregrinação até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, o maior símbolo de fé do Brasil. Seria uma caminhada de fé, unindo favelas, cidades e corações. Ana, inicialmente resistente, abraçou a ideia, coordenando a logística. Roberto mobilizou voluntários e João, com sua energia inesgotável, prometeu cantar durante todo o caminho. A peregrinação começou numa manhã chuvosa, com milhares de pessoas se reunindo no rio. Cafu, vestindo uma camiseta branca com a frase "A luz vem dos pequenos", caminhava ao lado de João, que era levado numa cadeira improvisada por voluntários, já que suas pernas frágeis não aguentavam longas distâncias. A multidão cantava hinos, carregava bandeiras do Brasil e imagens de santos. Ao longo do caminho, histórias de fé surgiam. Uma mulher jurou que sua filha doente melhorara após ouvir João cantar. Um homem, ex-presidiário, disse que encontrara paz ao se juntar à marcha. Cafu, que nunca fora de falar muito, sentia-se pequeno diante daquilo tudo. Isso não é por mim, dizia a Ana, à noite enquanto descansavam numa cidadezinha. É por ele. A chegada ao santuário de Aparecida foi um momento que ninguém esqueceria. O céu estava limpo, e o santuário, com sua cúpula imponente, parecia brilhar. O padre Pedro celebrou uma missa ao ar livre, com milhares de peregrinos lotando a praça. João, no centro do palco, cantou Ave Maria Puríssima, e sua voz, amplificada pelos alto-falantes, parecia tocar o céu. Quando terminou, uma revoada de pombas brancas cruzou o céu e a multidão gritou, muitos caindo de joelhos. Cafu, ao lado do menino, sentiu um calor no peito. Ele fechou os olhos e viu mais uma vez o Papa Francisco sorrindo. A tocha está acesa, Marcos. Agora corra, disse a visão, antes de desaparecer. Após a missa, Cafu tomou o microfone, algo que raramente fazia. Sua voz era hesitante, mas vinha do coração. Eu não sei por que o Papa me escolheu. Não sou santo, não sou padre. Sou só um cara que jogava bola. Mas sei que Deus fala pelos pequenos, como João, como vocês. A carta não era só para mim. Era para nos lembrar de amar, de servir, de ouvir. A multidão aplaudiu, mas não era um aplauso de admiração. Era de comunhão, de reconhecimento de algo sagrado. Nos dias seguintes, o movimento cresceu. Igrejas que estavam vazias voltaram a se encher, não de rituais, mas de corações abertos. No Brasil, mutirões de caridade se multiplicaram. Na Argentina, jovens organizaram vigílias inspiradas na de Cafu. Na Colômbia, um hospital recebeu doações com bilhetes citando a carta. João, agora chamado de Luz do Rio, tornou-se um símbolo de esperança, sua voz gravada e compartilhada pelo mundo. Cafu, que nunca quis ser líder,
viu-se como um farol de fé renovada. Mas nem tudo era fácil. As críticas continuavam, e uma noite, enquanto lia o diário de Santa Teresa, ele encontrou outra nota do Papa. Marcos, sua maior vitória será amar sem esperar nada. Quando o mundo te julgar, olhe para João. Ele soube então que a carta não era só uma mensagem, era uma semente, e ele a estava plantando. Cafu anunciou um evento maior, uma marcha nacional pela fé, do Rio à Basílica de Aparecida, para unir o Brasil num só coração. Milhares se juntaram, caminhando sob sol e chuva, carregando cartazes com frases da carta. Os céus pertencem aos pequenos. João, levado numa plataforma decorada com flores, cantava sem parar, sua voz nunca fraquejando. Ana e Roberto coordenavam tudo, enquanto Clara, agora parte do movimento, transmitia ao vivo para o mundo. Na missa final, com o santuário lotado, o padre Pedro ergueu a hóstia e João cantou uma última vez. Um silêncio profundo tomou a praça, e então uma pomba branca pousou no altar, diante de Cafu. O padre Pedro, com lágrimas, sussurrou: "É o Espírito Santo, Marcos. Ele está contigo." Cafu caiu de joelhos, vendo o Papa Francisco em sua mente de túnica branca. "A hora chegou, filho. Siga caminhando", disse a visão. A multidão, vendo Cafu ajoelhado, começou a orar e o canto de João subiu como uma ponte entre a terra e o céu. Meses depois, Clara publicou um livro, A Carta que Acendeu o Brasil, contando como um envelope mudou a vida de um jogador, de um menino de rua, de milhões. João, à luz do rio, continuou cantando, inspirando o mundo. Cafu nunca voltou aos holofotes do futebol, mas dedicou sua vida a servir, provando que as maiores vitórias não vêm em gramados, mas em corações que ouvem, amam e seguem a luz.